E aí, pessoal, conforme combinado, né, prometido aí por mim, estou criando aqui os conteúdos um pouco mais aprofundados, com mais detalhes, para ensinar vocês aí a não caírem em fraudes no mercado financeiro, tá? Espero que vocês gostem desse conteúdo. Eu expliquei primeiramente de uma forma bem básica como detectar uma fraude, tá? Um falso investimento, pontos de alerta e, obviamente, aí as consequências que podem ocorrer com o seu capital, né? Com as vítimas também, se vocês aplicarem uma pirâmide financeira ou esquema Ponzi ou qualquer outro tipo aí de falso investimento que a gente tem no mercado, tá bom? Então, espero aí que vocês gostem de coração. Já deixa o like, comentem aí algum assunto que vocês queiram ver nos próximos conteúdos, mas inicialmente quero ensinar vocês de forma detalhada a não caírem em fraudes. E, reforçando a frase que eu sempre digo, se vocês acompanharem o meu conteúdo aqui no YouTube, vocês vão de fato aí proteger a sua família, proteger o seu patrimônio e blindar-se de uma vez por todas contra fraudes no mercado financeiro. Então, pessoal, aqui para primeira aula mesmo de fato, o que é um falso investimento? Não sendo aí mais uma vítima do mercado financeiro. Imagina aí o seguinte cenário, tá? Se eu te disser, me dá R$ 100 hoje, que amanhã eu te devolvo 200. Vocês acreditariam? Acreditariam? Tá me chamando de otário? Não, Por acaso tenho pinta de otário? Se fosse tão fácil, por que eu preciso do seu dinheiro? Né? Eu acho que é o primeiro ponto que a gente tem que entender quando alguém oferta aí uma rentabilidade muito acima que o mercado oferta, tá bom? Então eu vou, ao longo aqui dessa primeira aula, mostrar para vocês aí qual que é a grande referência do mercado para a gente não cair em uma fraude, né? A gente conseguir identificar. Então, como a fraude funciona? Primeiramente, eles vão prometer ali um dinheiro rápido. Eles dizem que não tem risco e eles ali vão te pressionar de uma forma bem anormal para que você invista rápido, tá? Então eu coloquei aqui embaixo aqui 3 pontos para que antes de vocês investirem, vocês deixem no radar, tá? Então, rentabilidade muito acima do CDI, muita segurança e urgência por ser exclusivo são pontos de atenção. Então, se alguém te ofertou um investimento, tá? E aí a rentabilidade está muito acima do que o mercado oferta, que no caso aqui no exemplo é o CDI, mas vocês também podem usar como benchmark a Selic, né? A CDI e a Selic são bem próximas, tá? Se for muito acima disso, em média aí eles ofertam 200% acima do CDI e geralmente também as pirâmides, né, os esquemas Ponzi, eles ofertam acima de 3% ao mês, que é uma rentabilidade muito acima, sendo aí que o CDI hoje acho que remunera 15% ao ano. Então fica bem discrepante, né? Segundo ponto, eles dizem que tem muita segurança. Mesmo os títulos de renda fixa no mercado tradicional, existe um risco, tá? Se nós formos ver aí os títulos pré-fixados do Tesouro Direto, eles sofrem com a marcação ao mercado. É um risco, né? Você pode aí de fato perder dinheiro se você resgatar antes aí do vencimento. Então, mesmo os títulos mais seguros também têm risco. Então, por que o da pirâmide não teria? Então, fica esse ponto de atenção. E a respeito disso aí de urgência por ser exclusivo, tá? No mercado tradicional, obviamente existe o lastro dos títulos de lei de renda fixa, então não tem por que se preocupar. Diferentemente aí dos golpes de pirâmide financeira ou esquema Ponzi ou outros falsos investimentos que eles dizem que ser urgente, tão exclusivo, se você não investir você vai perder essa oportunidade. Não caiam nessa balela, é apenas uma estrutura que eles fazem ali, uma forma de te pressionar para que você invista logo, tá? Então, esses 3 pontos eu peço para que vocês coloquem aí papel e caneta. Sempre quando for investir, ficar atento nessas três bandeiras, posso dizer assim, que vai te ajudar muito para que você não caia em uma fraude no mercado, tá? Autorização dos CVMs, isso aqui é um ponto importante, pessoal. Por que essas empresas de falsos investimentos evitam a supervisão da CVM? Primeiro, porque eles prometem lucro garantido, que a CVM não permite, tá? A CVM ali, quando ela fiscaliza alguma corretora, ela sempre fica atenta aí àqueles materiais publicitários e não pode ter descrito que tem ali uma garantia de rentabilidade, tá? Isso aí já fica claro. E obviamente a única maneira das pirâmides, né, esses falsos investimentos captarem recursos é dizendo aí que tem um lucro garantido, né, para atrair pessoas que não têm o conhecimento. Segundo ponto,
não tem um modelo de investimento real, né? Obviamente, se a CVM fizer uma supervisão mais detalhada sobre essas empresas, vai conseguir identificar que não existe uma operação real. Então aí vai desmascarar o golpe, por isso que elas evitam ter essa supervisão. Não quer ter transparência do negócio, acho que é um complemento aí do modelo, né? Expor os números, ter uma auditoria externa de outras empresas. Então eles vão fugir também por essa questão, né? Porque se chegar ali, identificar que não está tendo negócio, essa informação vira público, a pirâmide aí vai cair, né? Não suporta os processos de auditoria, acho que também é um complemento, essas três aí, elas se encaixam muito bem, né? Grandes empresas, empresas que têm capital aberto aí na bolsa de valores, geralmente eles fazem questão mesmo de ter uma auditoria para expor toda a estrutura da empresa e trazer uma segurança para os seus investidores, né, seus acionistas. E muitas das vezes comete crime de captação irregular. O que é isso, gente? Hoje em dia, as empresas só podem captar recursos de duas formas. Se fizer ali um trabalho, por exemplo, um APO, né, utilizando uma corretora como intermediadora, né, eles podem fazer a captação através dessa corretora, tá? Mas obviamente ele tem que ter autorização da CVM, e aí vai ter que abrir o seu capital e tudo mais, ou fazer essa captação através de empresas de crowdfunding, tá? Que são ali empresas que são autorizadas a captar o recurso, tem autorização e tudo, e elas são responsáveis ali por questão do risco do investimento em si. Mas eu sempre sugiro, por ser mais conservador, sempre investir através de corretoras que são autorizadas aí pela CVM, te traz um respaldo melhor. E obviamente, se você for iniciante, buscar aí esses títulos de renda fixa que a gente tem do Tesouro Direto e os de renda fixa ali de emissões bancárias, né, que tem a cobertura do FGC. A gente teve um caso recente aí do Banco Master. Então até pessoas que tinham até 250 mil investido no Banco Master conseguiram aí o ressarcimento através do FGC. Isso aí já traz uma segurança para o investidor. Então aqui, pessoal, eu coloquei umas consequências para que vocês fiquem ligados também. Se você, porventura, falar, mas mesmo assim a rentabilidade está boa, vou investir nessa pirâmide, é, não me importo. Essa aqui eu trouxe aí, eu resumi as consequências que podem acontecer com o seu capital, aí com você também, se você investir em uma pirâmide financeira. Porque pirâmide, pessoal, esquema Ponzi, falso investimento, eles não têm uma data para cair. Quando o negócio começa a desmoronar, eles já têm ali, obviamente, a depender do caixa, eles já vão começar a lavar esse recurso para que, de fato, quando houver aí a recuperação judicial ou algo do tipo, esses recursos estão lavados praticamente, né? Eles vão estar fora de circulação ali do patrimônio da empresa, então dificilmente o juiz, né, não sei, a justiça vai conseguir esse capital, tá? Então eu elenquei aqui em 6 pontos. Primeiro, você vai perder o capital principal. Na maioria dos casos, o dinheiro não foi investido, foi usado para pagar investidores antigos, tá? Então, dificilmente aí esse dinheiro que você investiu ele trouxe alguma rentabilidade. Ele simplesmente foi para te pagar a rentabilidade que prometeu, entende? Esse que é o esquema de fato do falso investimento. A gente promete uma rentabilidade e com seu próprio capital ele vai te pagando e aí vai te enganando, te induzindo a aportar mais. Não existe FGC ou proteção legal, foi o que eu falei aqui no slide anterior. Sem regulação, não há mecanismo de ressarcimento. Você vira credor em um processo judicial que pode durar anos. Eu vi casos aí, acho que, não salvo engano, acho que da Bryce Company, que tem investidores que até hoje não conseguiram receber. Aí ela caiu em 2021, 2022. Imagina quem investiu mais de R$ 1 milhão nessa empresa e está com 1 milhão parado ali. Se receber 1 milhão, está tranquilo, vai ser ruim porque perdeu muita rentabilidade durante esse intervalo, mas acho difícil receber todo esse recurso. Não sei, tem bons advogados aí que estão no caso, né? Mas não sei dizer tecnicamente aí como que vai funcionar. É, até coloquei errado aqui blocos. Blocos judiciais demoram, mas é bloqueios, tá? Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro? Quando uma fraude é descoberta, o dinheiro já foi desviado, ocultado ou lavado. Foi o que eu falei ali no slide anterior também. A recuperação é parcial quando existe. Em muitos casos, os investidores recebem uma fração do valor depois de anos. É o que eu falei com você. Imagina se você investiu 1 milhão, acabou ali o processo, tudo, já foi definido pelo juiz. De 1 milhão que você investiu, você recebe, sei lá, 200 mil. Cara, triste, né? Só nós sabemos aí o quanto que a gente demora para juntar um capital e acontecer um caso desse desmotiva.
Quinto, impacto psicológico, vergonha, culpa e medo de investir novamente. Muitas vítimas nunca mais voltam ao mercado. Esse é um caso, é um ponto importante. Até mesmo pessoas que não caem nesses falsos investimentos, às vezes nem voltam a investir, né? Por exemplo, se entrou na bolsa de primeira viagem assim, perdeu ali dinheiro com opções, derivativos ou algo do tipo, já fica com medo e nunca mais quer investir. Isso pode acontecer, mas aí acho que seria mais recorrente quando a gente fala de falsos investimentos. E por último, efeito na cadeia. Amigos e familiares que entraram por indicação também perderam e o relacionamento se rompe. Isso é uma coisa muito interessante que acontece. Eu vi um caso, acho que é da GAS, que um cara muito simples sugeriu que o pai investisse. O pai era dono de uma mercearia, também muito humilde e tudo, e o pai perdeu tudo. Então imagina só, você colocar um familiar querido, você acha que você está na vantagem, né? Olha, descobri aqui um investimento que vai trazer muitos, tá trazendo uma rentabilidade muito acima do mercado. Vamos, pai, entra aí, mãe, tio, fulano. E aí você descobre que é um falso investimento. Você cai aí junto com os seus entes queridos, seus amigos. E de fato, acho que não vai ter dor maior do que, além de você perder dinheiro, você fazer pessoas queridas perderem também. E é isso. Fim. Obrigado por assistir até aqui. A minha intenção, pessoal, é ir mesclando tanto conteúdos assim, né, bem básicos. Espero que vocês tenham um entendimento aí inicial do que é um falso investimento e como que eles agem. Posterior, eu quero começar também a gravar alguns conteúdos de React, donos de pirâmide aí que foram presos, analisar esses casos junto com vocês. Quanto mais conhecimento a gente tiver, menos possibilidade vocês terão aí de cair em falsos investimentos, tá? Vou deixar aqui também o meu e-mail. Se porventura você está pensando em investir e tem medo que seja um falso investimento, pode me contatar aqui que eu posso te ajudar com uma consultoria, tá bom? Bem simples, bem rápida. Eu analiso a empresa e reporto aí para você a minha opinião, tá? E obviamente embasado com a regulação que a gente tem do mercado e posso expor quais os riscos o seu capital vai estar exposto. Muito obrigado aí, pessoal, pela atenção. Novamente eu peço para vocês deixarem um like, comentem alguns conteúdos aí que vocês queiram aí que a gente avalie também, além de falsos investimentos, a gente pode analisar investimentos que a gente tem no mercado, fazer uma avaliação dos riscos, tá bom? É aí que de fato o seu dinheiro pode estar exposto.